Ei, me fala uma coisa, será que eu consigo enxergar missões no Novo Testamento? Afinal de contas, quem foi o maior missionário do Novo Testamento? Jesus ou o apóstolo Paulo? Afinal de contas, eu posso encontrar missões nos evangelhos, em Atos, nas cartas de Paulo, no livro do Apocalipse? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Missão. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva. Por quê? Porque toda semana temos vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, não esqueça, todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, esse vídeo ou o vídeo da Escola Dominical já estará no ar. Então coloca um reloginho aí, 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras o vídeo já estará no ar. E não esqueça também, queridos, por quê? Porque eu sempre estou postando shorts e também eu sempre estou postando vídeo especial lá no meu Instagram. Então corra lá, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corra lá, me segue, porque tem vídeos novos quase todos os dias. Maravilha? Vamos lá, lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Hoje o foco vai ser o quê? Missões transculturais focada no Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 2, e depois nós pulamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, do verso 17 até o verso de número 20. Então nós vamos focar no quê? Missões transculturais no Novo Testamento. O que você precisa entender aqui logo de cara é o seguinte, que Deus no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que fez missões no Antigo, ele faz missões no Novo. A ideia não muda, a ideia é a mesma. A única diferença é que no Antigo Testamento não tinha o personagem central. Porque a missão do Antigo Testamento era anunciar esse Messias. Então tudo gira em torno do Messias. É por isso que a primeira profecia que aparece no texto sagrado, no livro dos Gênesis, capítulo 3, verso 15, qual era o foco? A vinda do Messias. Então todo o Velho Testamento permeia por esse parâmetro. No Novo Testamento, o Messias chega. Então, o que o Novo Testamento mostra? Ele mostra a atividade desse missionário. Ou seja, ele mostra a atividade do Messias. É por isso que nós temos o livro do Isaías, capítulo 61. E depois nós vemos em Lucas, capítulo 4. Por quê? Porque em Lucas, capítulo 4, ou seja, é o Cristo num sábado, entrando numa sinagoga e lendo o profeta Isaías, capítulo 61. E o que dizia no profeta Isaías? Que o Espírito iria ungir quem? O Messias. E esse Messias, ele ia pregar o evangelho, ele ia curar as enfermidades, ia dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Cristo chega, ele lê o profeta Isaías diante da comunidade judaica, naquele sábado, ele diz algo fenomenal. O que ele diz? Hoje se cumpriu essa escritura, ou seja, um texto que já era lido aproximadamente 700 anos dentro de Israel. Todos os judeus explicavam da mesma forma: um dia o Messias virá e ele vai cumprir Isaías 61. Agora ele chega, e esse homem que chega, ele diz o seguinte:
Hoje se cumpriu as Escrituras. Nós vamos parar de ler, anunciando que Ele virá. Ele já está aqui. Ele está diante de vocês. É essa a ideia do livro ou do Novo Testamento. Ou seja, no Cristo, o Antigo Testamento se cumpre. Agora ele então começa a fazer a sua obra missionária. Tópico primeiro, o Deus missionário é revelado no Novo Testamento. Ponto 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. O que é um Deus missionário? É o Deus que vai. Porque transcultural é aquele que corre, é aquele que permeia, é aquele que caminha entre culturas. E Deus sempre foi um missionário. O que é um missionário? É aquele que vai ao encontro de uma outra pessoa. Então eu vejo um Deus missionário no Éden. Deus desce e conversa com Adão. Não é Adão que vai atrás de Deus, porque Deus cria Adão. Deus se relaciona com Adão. Então Deus vai ao encontro de Adão. Deus vai ao encontro de Noé. Deus vai ao encontro de Abraão. Deus vai ao encontro de Israel. E Deus envia Jesus. Ou seja, Deus sempre está indo ao encontro. E nesses últimos dias, o que ele fez? Ele envia o seu único filho para literalmente cumprir a sua vontade nessa terra. Então Cristo, ou Deus, sempre foi um Deus que envia. E nesses últimos dias, ele enviou quem? O Cristo. E o Cristo veio ao nosso encontro. Ponto segundo, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Aqui você precisa entender o seguinte, que Israel não substituiu a igreja. Existe uma doutrina que diz que a igreja substituiu Israel. Aqui eu quero te mostrar, esses dias eu li Romanos capítulo 11. Hoje eu não vou ler Romanos capítulo 11. Hoje eu vou te mostrar outras provas de que a igreja não substituiu Israel. Primeiro, quando Cristo chega aqui, quem é que ele chama? Ele chama 12 homens, 10 mais 2, 12 homens. E esses homens eram de que nação? Judeus. A primeira comunidade bíblica é uma comunidade judaica. O Cristo, ele é judeu. O Cristo, ele não rompe com o cristianismo, ele não rompe com o judaísmo. Cristo cumpria toda a tradição judaica. Ele fazia halahá, ele fazia mitzvot, ele cumpria a mitzvot, ele lia Talmud, ele tinha conhecimento da Torá, ele fez bar mitzvah. Tudo que era da tradição judaica, ele cumpria. Por quê? Porque ele foi um exímio judeu. Os sábios rabinos dizem que ele foi o maior judeu que o mundo já viu, porque ele cumpriu plenamente, e nele estava a plenitude do Altíssimo. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que a igreja, quando Cristo faz a igreja é uma junção de quem? É uma junção de gentios e de judeus. Então a primeira igreja, ela nasce com os judeus. E aí começa a ter a inserção dos gentios. Aí eu vou para Romanos capítulo 12, capítulo 11. Que nós, olha que interessante, Paulo até brinca, Paulo diz o seguinte, olha, vocês não podem tirar sarro dos ramos que foram quebrados, porque vocês são zambujeiros, e vocês foram enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? É Cristo. E de Cristo saiu os ramos. Quem são os ramos? O povo de Israel. O povo de Israel, realmente, na sua totalidade, eles quebraram os ramos. O texto diz isso lá em Romanos, capítulo 12. Mas você não pode se vangloriar porque eles foram quebrados, porque eles estão machucados. Aí Paulo diz o seguinte, olha, vocês não se vangloriem, porque tudo que vocês têm veio deles. E é tão verdade, se você estudar a história da igreja, até o 4º século, a igreja era judaica.
Os gentios estavam lá. Por exemplo, o primeiro grande gentio que se converte no livro do Atos dos Apóstolos é Cornélio. Então, ou seja, nós conseguimos entender até quando Cristo estava aqui na terra, os gentios se aproximavam do Cristo. Tão verdade é que no Antigo Testamento já tinha leis específicas para os estrangeiros. Por quê? Porque quando o povo sai da terra do Egito, não saiu somente judeus. Eu já mostrei isso para vocês. Saiu pessoas de toda nacionalidade. Isso mostra o quê? Que Deus sempre ele teve a intenção de salvar a humanidade. Ou seja, o seu povo não é uma raça específica neste lugar, mas é um agregado de pessoas de todas as tribos, línguas e nações, ou seja, em todos os lugares, ele sempre terá os seus fiéis. Então essa ideia de que Cristo substituiu a igreja é uma ideia antibíblica. Ponto terceiro, a igreja à luz dessa revelação. Qual é a revelação da igreja? Fazer missões. O que Cristo disse para a igreja? Eis que eu te envio no meio de lobos. A missão foi dada para nós. Ide, pregai o evangelho, anunciai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A ideia da igreja é de anúncio. Então, qual é essa revelação que Deus deu para a igreja? De anunciar. Anunciar quem? O Cristo. O Deus único. Então a missão primária da igreja é fazer discípulos, é fazer com que Cristo seja conhecido. A missão da igreja não é se autopromover. A missão da igreja não é de anunciar curas, milagres, prodígios. A missão da igreja é anunciar o nome de Cristo. Porque quem salva é Cristo, não são os milagres. Quem salva é o nome do Cristo, não são as maravilhas. Então o nome de Cristo é a peça fundamental para a igreja anunciar o evangelho. E é nisso que a igreja hoje está falhando. Como ela tem anunciado? Um evangelho teocêntrico? Não. Um evangelho antropocêntrico. O evangelho hoje tem o homem como centro e a medida de todas as coisas. E eu preciso rever isso. Eu preciso tirar o homem do centro do evangelho e recolocar Cristo. Porque quando a igreja recolocar Cristo no centro, o evangelho vai potencializar. E realmente as pessoas vão perceber que o evangelho é literalmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tópico segundo, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Olha que interessante, ponto 1. Como que eu vejo missão nos evangelhos? Quantos evangelhos nós temos? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha que interessante. Se missão não é para um povo, mas se missão é transcultural, é para toda a humanidade, Mateus escreveu para quem? Escreve aqui. Você sabe para quem Mateus escreveu? Mateus, Marcos, Lucas e João? Eu vou te informar. Mas antes disso, para o vídeo e escreva aqui para mim se você sabe isso. Olha que profundo. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. E João para a universalidade. Você consegue entender que judeu, romano e grego abrange toda a humanidade? Ou seja, nos evangelhos eu consigo enxergar a universalidade do evangelho. E é tão interessante que ele escreve para os judeus, para os romanos e para os gregos. Ou seja, o evangelho ia sendo pregado em cada cultura de uma forma diferenciada. As mesmas palavras que Mateus usou, ele não poderia ter usado no evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos escreve para os romanos. Olha que interessante, Romanos estava em guerra. Romanos eram militares. Qual era a ideia de Roma? Algo muito rápido. Eles estavam desenvolvendo que a pavimentação, ou seja, asfaltando para ter uma rápida locomoção. Ou seja, tudo para os romanos era algo muito rápido e ligeiro. Pode perceber que Marcos ele anuncia o evangelho de forma muito rápida. Por quê? Porque ele atende à necessidade daquela cultura. Mateus é diferente, ele é judaico. Ele escreve para
uma mente judaica. Então você precisa ter inteligência, sabedoria para anunciar o evangelho para determinado tipos de pessoas. Para cada tipo de pessoa, o evangelho, eu não mudo o evangelho, mas a forma de anunciar tem que ser diferente, porque isso está claro em Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha agora o ponto 2, o evangelho sendo anunciado no livro de Atos dos Apóstolos por 2 missionários, Filipe e Pedro. Pedro vocês já conhecem. Eu quero falar um pouquinho de Filipe. Quem é Filipe? Filipe, ele era um diácono. Atos capítulo 6, verso 3. Ele era um diácono, foi escolhido como um dos diáconos, mas é tão interessante que em Atos capítulo 8, do verso 5, o verso 35, aparece um Filipe evangelista. Ou seja, ele vai pregar para um alto oficial etíope, que ele estava lendo, mas não estava compreendendo. E eu acho fascinante uma ideia. Ele sai de diácono para evangelista. Presta atenção no que eu vou te dizer. A ideia aqui não é escada. A ideia aqui é quando você se envolve na obra de Deus, você descobre o seu propósito. Então, olha que profundo isso aqui. Fábio, como eu conheço o meu propósito? Se envolva. Primeiro ponto, se envolva. Ele se envolveu como diácono. E enquanto ele estava no diaconato, ele percebeu que a missão dele realmente era ser um evangelista. Era ser um expositor, era fazer com que as pessoas que não tinham entendimento conhecessem o Cristo, conhecessem as Sagradas Escrituras. Foi isso que ele fez. É por isso que ele sai de diácono a evangelista. A ideia é que não é escadinha. A ideia é, enquanto você se envolve na obra de Deus, o propósito de Deus vai clareando na sua vida. E enquanto ele estava nesse envolvimento, Atos capítulo 8, verso 7, diz que Deus fazia milagres por intermédio de Filipe. E Filipe também ele estava envolvido na obra missionária. Atos capítulo 8, o verso 4, e depois você dá uma olhadinha no verso 26. Porque mostra que ele estava envolvido na evangelização. Perceba que o diaconato era cuidar dos órfãos e das viúvas locais. Agora esse homem, ele não é mais alguém que cuida de forma local. Agora esse homem está anunciando o evangelho para outras pessoas. Então volto a repetir, enquanto você estiver envolvido na obra, Deus vai mostrando o seu propósito. E aí eu aprendo no capítulo 8 de Atos, do verso 27 ao verso 37, que ele tinha disposição para servir. E Pedro nós já conhecemos. Pedro, ele foi um grande missionário, um grande apóstolo, um grande homem que anunciava a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem foi o maior missionário do Novo Testamento? Cristo ou Paulo? Querido, presta atenção. Cristo sempre vai ganhar de todos. Ele é o maior de tudo e em tudo. Ou seja, tudo é Cristo. Quem operou mais milagre? É o Cristo. João disse, se fosse relatar tudo que Cristo fez, não caberia em páginas dos livros. Claro que é uma hipérbole. O que ele está querendo dizer? Cristo fez coisas que a gente nunca vai imaginar. Ou seja, ele fez muita coisa. É claro que depois do Cristo, o maior apóstolo que nós tivemos foi o apóstolo Paulo. Mas vale uma ressalva, porque isso é de caráter bíblico, ok? É de caráter bíblico. É tão interessante, se nós formos estudar a história da igreja oriental, as pessoas que passaram ali pela Rússia, que vai mais no evangelho mais orientalizado, nós vamos ver que teve homens que fez coisas extraordinárias. E muitos vão dizer que alguns missionários foram muito maiores do que o apóstolo Paulo, ok? Mas o que eu quero que você entenda dentro do texto sagrado, tá? Depois do Cristo entre os seres mortais, Paulo foi o maior apóstolo que a Bíblia relata de todos os tempos. Ponto de número 3. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos ainda 2 missionários, Paulo e Barnabé. Eu quero salientar Paulo aqui com vocês, que eu quero ensinar algo fenomenal para vocês. Olha que interessante. Em Atos capítulo 8,
no verso 4, diz que os discípulos, que os apóstolos, eles pregavam o evangelho de parte em parte. O que isso significa? Em parte em parte. Eles não escolhiam públicos. Eles não escolhiam plateia. Eles não queriam saber se tinha dinheiro ou não tinha. Se era rico ou pobre, sábio ou ignorante, se ia dar holofote ou não, se ia dar clique, like, não. Eles não pensavam nisso. É por isso que Lucas usa a expressão por parte em parte, ou seja, todas as partes daquele pedaço em que eles estavam envolvidos, eles estavam anunciando o evangelho. E aí eu quero salientar uma coisa, que Paulo, quando ele estava em uma das suas viagens missionárias, no capítulo 28 da carta de Atos dos Apóstolos, ele naufraga, e nesse naufrágio ele para numa ilha chamada Malta. E a Bíblia diz que nessa ilha tinha uma população por nome de bárbaros. E a Bíblia diz no verso 1 e no verso 2 que os bárbaros tiveram ou agiram com humanidade para Paulo. É tão interessante a palavra humanidade, porque bárbaro, na verdade, é aqueles que não falavam a língua grega. Daí associaram que bárbaros eram homens cruéis. No texto, bárbaros são homens que não falam o grego. E naquela época, não falar o grego eram pessoas do submundo. Eram pessoas marginalizadas. O Papa vai dizer o seguinte, dentro desse capítulo, ele vai dizer que Paulo é o apóstolo das periferias. Por quê? Porque Malta era um lugar onde não se falava o grego. E o grego era como o inglês hoje. Quem não fala inglês e for sair para o mundo ou pelo mundo, ele está em maus lençóis, ele não consegue se comunicar. Ou seja, tudo hoje é negociado em inglês. Tudo hoje no mundo afora, no mundo globalizado, a língua oficial é inglês. Se você não fala inglês, você está marginalizado. Você está na periferia da existência humana. Ninguém vai dar voz para você. E você não é ouvido por ninguém. Por quê? Você não fala aquela língua. Então, quando Paulo chega na ilha de Malta, e a Bíblia diz que os bárbaros usaram de humanidade com Paulo, Paulo está deixando muito bem claro uma coisa, que não basta você ser da elite para você ser humano. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, aonde estiver um grupo de pessoas, periféricas ou não, eu estarei ali anunciando o evangelho. A lição é simples, eu não posso escolher plateia, eu tenho que pregar para todos, eu tenho que pregar para todos os tipos de pessoas, porque quando eu prego para todos os tipos de pessoas, eu estou realmente cumprindo o evangelho. E é isso que Paulo demonstra aqui, que Paulo não escolhia o seu público. A Bíblia diz que os discípulos pregavam por parte e em parte. E quando Paulo estava na ilha de Malta, ele deixou bem claro que ele não escolhia plateia. E o pessoal da ilha de Malta presenciaram milagres sobrenaturais operados pelo Espírito Santo naquela comunidade. Aquela comunidade foi impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tópico terceiro, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Olha que interessante, ponto 1, nas cartas paulinas. Olha que interessante, escrever é uma forma de evangelizar. E Paulo foi mestre nisso. Por exemplo, aos Romanos, quando ele escreve, qual é o teor dessa mensagem? A universalidade do pecado. Quando ele escreve aos Efésios, ele tem duas finalidades. Unir a igreja, por quê? Porque o muro foi quebrado. Hoje não tem mais gentil judeu, hoje é a igreja. Sempre na ideia de Cristo foi a igreja. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês que a igreja já estava no Antigo Testamento. Então, qualquer dia eu vou trazer esse estudo aqui para vocês. Então, quando ele escreve aos Efésios, ele traz essa ideia, ela para com essa bobeira de desunião, porque a unidade, porque para Cristo não tem judeu ou bárbaro ou gentil, não, todo mundo é um povo. Aceitou a ele não vê como judeu, gentil, bárbaro, grego, não, para ele não importa isso daí.
Aí quando Paulo escreve para Timóteo e Tito, por exemplo, ele escreve sobre a vocação do santo ministério, vocação e qualificações para exercer o santo ministério. Agora vamos para as cartas gerais. Olha as cartas gerais, carta aos Hebreus, por exemplo. Qual é a ideia da carta aos Hebreus? Aquilo que começou no Antigo está dando vou repetir. Aquilo que começou no Antigo está dando continuidade no Novo. O nosso autor escreveu descontinuidade, negativo. O que começou no Antigo está dando continuidade no Novo Testamento, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 17, que Cristo é a peça que faltava. Cristo é o complemento da lei e dos profetas. Ou seja, o que os profetas e a lei falava, Cristo completou. A ideia completa, agora está satisfeito, agora está pleno, está completo. Então a carta aos Hebreus não é a descontinuidade do Antigo, mas é a continuidade do Antigo Testamento. Por exemplo, Tiago. Tiago é a carta mais... Olha que interessante, Tiago é a carta mais judaica do Novo Testamento. Eu tenho 13 videoaulas aqui sobre a carta de Tiago. E eu explico Tiago na perspectiva judaica. Uma carta escrita para a igreja universal. Não é a universal do Edir Macedo, não. É a igreja universalizada, tá bom? Ou a igreja católica, como vocês queiram entender. Olha o que como que Pedro evangelizava através da carta? Enfocando que Cristo iria voltar a buscar a sua igreja. E como que termina isso daí? No Apocalipse. E como que é no Apocalipse? O Apocalipse ele revela o passado, o presente e o futuro da igreja. O que significa, Fábio? Significa o seguinte, não futuro, não passado, o presente e o futuro da igreja, mas o passado, o presente e o futuro da humanidade. E atesta com todas as letras que Cristo sempre irá vencer. E a igreja será vitoriosa por causa dele. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.